Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa obra bem específica, o Guia do Estoicismo, do St. George Stock. Isso aí, a gente está usando a edição brasileira mais recente, de 2024, da CEDED Editora Auster, a tradução é do Paulo Veloso, e o original é lá de 1908, Stoicism. E o nosso objetivo aqui é desvendar mesmo a estrutura, as ideias principais, o contexto histórico que o Stock apresenta nesse guia. Ele foi pensado como uma introdução, né, para o grande público, então a gente quer entender como ele constrói essa porta de entrada para o estoicismo. E já tem um detalhe que, nossa, chama atenção logo de cara. O próprio Stock, o autor, não era estoico. Ele se identificava como peripatético, seguidor de Aristóteles. Exatamente, e isso por si só já promete uma leitura diferente, né? Talvez com um olhar mais distanciado, quem sabe até um pouco crítico. Vamos ver como ele desenrola isso. Sem dúvida, é um ótimo ponto de partida. Quem foi St. George Stock, então? Ele era um acadêmico inglês, um classicista, ali do finalzinho do século XIX, começo do XX. E o propósito dele com o livro era esse mesmo, oferecer uma visão geral do estoicismo, mas tipo assim, bem fundamentada, direto nas fontes gregas e latinas. Um trabalho de fôlego para a época, imagino. Com certeza, uma síntese importante. Sim, e o prefácio da nossa edição brasileira, do Aldo Dinucci, ajuda muito a gente a situar a obra hoje em dia. Ele levanta uns pontos bem importantes. Quais, por exemplo? Primeiro, que o livro é de 1908. Isso significa que ele veio antes de descobertas cruciais sobre a lógica estoica, que só rolaram lá para meados do século XX. Ah, isso é relevante. A lógica estoica é bem mais complexa do que se pensava antigamente. Exato. E segundo, por causa daquilo que a gente falou. O estoico era patético. O Dinucci comenta que às vezes escapa uma crítica ao estoicismo ali no texto. O que talvez fosse comum nos estudos da época, né? O estoicismo ainda estava sendo redescoberto, de certa forma. Pois é. Não que invalide o livro, claro, mas é bom ler com essa consciência, né? Prestando atenção a essa possível tensão. Com certeza. São ressalvas honestas. Mas o prefácio também já joga a gente num tema que o Stock desenvolve e que é, assim, fundamental para entender o estoicismo: o cosmopolitismo. Ah, sim. O Stock nota, e o Dinucci reforça, como essa palavra cosmopolitismo talvez tenha até diminuído de sentido com o tempo. Como assim? Para aqueles estoicos originais, ser cosmopolites, cidadão do mundo, era ser cidadão do cosmos, do universo inteiro, não só de uma comunidade humana global, sabe? Era muito mais amplo. Uma cidadania cósmica. Uau! E o prefácio destaca uma coisa fascinante. Como essa ideia parece ter tudo a ver com a própria origem do estoicismo. Pelas origens dos filósofos, você diz. Exato. Pensa só. Zenão, o fundador, era de Sício, no Chipre, ascendência fenícia. Cleantes, de Assos, hoje Turquia. Crisipo, também da região da Turquia atual. Diógenes da Babilônia, da Mesopotâmia. Panécio Posidônio, de Rhodes, da Síria. É verdade, uma mistura de culturas ali do Mediterrâneo, do Oriente Próximo. É como se a filosofia já nascesse desse caldeirão cultural, né? Predisposta a uma visão maior que a da polis grega tradicional. Faz todo sentido. E essa base multiétnica e intercultural alimenta direto a doutrina da irmandade de todos os homens, que o livro deve explorar bastante. Sim, a ideia de que somos todos habitantes da mesma cidade cósmica, regida pela razão divina por Zeus. E se compartilhamos essa filiação divina, então somos todos, por natureza, irmãos. O prefácio cita Epícteto nesse sentido. Isso tinha implicações éticas enormes para a época, né? Questionava a escravidão, hierarquias. Exatamente. E essa amplitude não era só geográfica ou étnica, certo? O prefácio lembra da oposição estoica em Roma. Figuras como Catão o Jovem, Ovídio Priscano enfrentando Vespasiano, aquela frase dele, é teu poder condenar-me à morte, é meu dever morrer sem tremer. Nossa, é de arrepiar. Mostra uma força moral incrível. E tinha mulheres importantes também, como Pórcia, Fânia. E a diversidade social dentro do estoicismo que o prefácio pontua, isso também é impressionante. Verdade. Epícteto, um ex-escravo. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma. Marco Aurélio, o imperador. Musônio Rufo, um cavaleiro. A filosofia circulava mesmo. Em todas as camadas.
E pensar que isso atravessou séculos, culturas. O prefácio menciona até tradução para o chinês no século XVII? Pelo Matteo Ricci, né, o jesuíta. Ele viu paralelos com o confucionismo e acabou chegando até em budistas. Incrível essa capacidade de diálogo. Como será que o Stock conta essa história no livro? Já dá vontade de ver. Essa ponte entre culturas é fascinante. E tem também os círculos de Herócles, que o prefácio menciona para ilustrar a expansão da empatia. Ah, sim. Aquela ideia de visualizar círculos de pertencimento, do eu, até a humanidade toda. E o exercício de trazer os círculos mais externos para perto. Tratar o estranho como compatriota, o compatriota como vizinho. Um esforço ativo para cultivar essa irmandade. Muito bom isso. Bom, vamos entrar na estrutura do guia do Stock. O sumário é bem direto, né? Sim, começa com o contexto da filosofia greco-romana, aí fala da divisão da filosofia estoica, e depois mergulha nos pilares, lógica, ética e física. E uma conclusão. O capítulo inicial coloca a filosofia na antiguidade não só como busca intelectual, mas quase como um estilo de vida, né? Uma escolha existencial baseada na razão. Isso, quase como uma religião filosófica, vamos dizer assim. E o estoicismo surge nesse cenário pós-Platão e pós-Aristóteles, com o Zenão. E o Stock argumenta, segundo o livro, que o estoicismo ajudou a popularizar a filosofia, a tirar ela só dos círculos acadêmicos. Exato. A ênfase na prática do bem pelo bem, sem esperar recompensa, e o foco na arte de viver, no florescimento pessoal, teriam ajudado nisso. O livro traz aquele lema central estoico: viver em consistência com a natureza. Mas essa palavra natureza pode enganar, né? Como o Stock explica isso? Ele esclarece bem. Para os estoicos, natureza não era o estado bruto selvagem. Era a forma perfeita, o pleno desenvolvimento de algo. O telos, o fim. Tipo a macieira que dá maçãs perfeitas. Exatamente. E a natureza humana, no seu potencial máximo, é a razão plenamente desenvolvida. E a perfeição da razão é a virtude. Ah, então viver de acordo com a natureza é, no fundo, viver de acordo com a razão, viver virtuosamente. Bingo. A natureza como nosso potencial racional mais elevado. Entendi. E o capítulo 2 da divisão da filosofia traz aquelas metáforas famosas, né? Para mostrar a conexão entre lógica, ética e física. Isso, o Stock apresenta elas. A filosofia como um pomar. Lógica é o muro, física as árvores, ética os frutos. Ou como um ovo. Lógica a casca, física a clara, ética a gema. Ou um organismo vivo, lógica os ossos, física a carne, ética a alma. São ótimas para mostrar que está tudo interligado. Um todo coerente mesmo que a gente estude separado. Faz sentido essa visão integrada. E sobre a ordem de estudo? Crisipo sugeria lógica, ética, física, mas ele também dizia que a ética dependia da física. Como o Stock explica isso? O Stock mostra que, embora a lógica desse as ferramentas e a ética o objetivo, a física, que incluía teologia e cosmologia, dava a compreensão da realidade onde a ética acontecia. A base, né? Isso. Aquela frase famosa atribuída a Crisipo, que está no livro, não há outra origem ou fonte da justiça senão Zeus e a natureza universal. Deixa claro, a moral não é invenção humana, está na estrutura do cosmos. A cosmologia informa a ética. Essa conexão é chave. Ok, vamos ver como o Stock detalha cada parte, começando pela lógica, no capítulo 3. Ele fala do prestígio que os estoicos tiveram aí, né? Sim, chegaram a ofuscar Aristóteles por um tempo. E Crisipo era quase uma lenda na lógica. O guia mostra que a lógica estoica era bem ampla. Mais do que a gente pensa hoje. Bem mais. Incluía a teoria do conhecimento, lógica formal, a dialética, mas também retórica, poética e até gramática. E ele aponta os pontos fortes e fracos deles. Sim, o Stock menciona que a retórica não era o forte. Lembra da comparação do Zenão? Retórica é a mão aberta, dialética o punho fechado. Ampla, mas menos forte. Precisa e forte. Isso. Mas na gramática, por exemplo, eles tiveram contribuições importantes, como na análise dos tempos verbais. E na dialética, na busca pela verdade, como eles viam a percepção, o que vem pelos sentidos. O Stock detalha. Detalhe assim. O conceito-chave é a fantasia, a impressão na alma.
Ele explica a diferença entre Zenão e Cleantes, que viam como algo físico, tipo um selo na cera. E Crisipo? Crisipo já via de forma mais sutil como uma alteração da alma. E era crucial para eles diferenciar a fantasia causada por algo real, fantasikiston, de uma ilusão, um sonho, fantasma. Mas como saber a diferença? Qual critério de verdade? Aí entra a famosa fantasia cataléptique, a impressão apreensível ou cognitiva. Seria uma impressão tão clara, tão vívida, tão ligada ao objeto real, que a mente não teria como não concordar. Ela traria a própria garantia de verdade. Quase autoevidente. Isso. O Stock menciona que depois adicionaram a condição se não houver impedimento, para casos mais complicados, onde outras crenças poderiam atrapalhar. Uau, que esforço para achar uma base segura para o conhecimento. E sobre ideias universais, categorias, o Stock fala disso? Fala. Eram conceitualistas. Ideias gerais, tipo humanidade, só existem na mente. Não são entidades separadas, tipo as de Platão. E tinham categorias próprias, diferentes das de Aristóteles: substância, qualidade, disposição e relação. E para coisas incorpóreas, tipo tempo, espaço vazio? Usavam a categoria algo, ti. Mostra a ambição de criar um sistema lógico bem completo. É impressionante essa ambição lógica toda. E os gestos do Zenão para explicar o conhecimento? O Stoic lembra? Lembra sim, a imagem clássica. Mão aberta é a impressão inicial, fantasia. Dedos contraindo. O assentimento, catalepsis. Punho fechado. A compreensão firme, catalepsis. E uma mão agarrando o punho. O conhecimento científico, episteme, inabalável. Uma metáfora visual ótima do processo. E o livro fala da complexidade e do fascínio deles por paradoxos. Com certeza. Stock menciona o cálculo do Hiparco, corrigindo Crisipo sobre o número de proposições. Milhões. O foco em silogismos complexos, argumentos em cadeia, sórites, a obsessão quase em resolver paradoxos como o do mentiroso. Crisipo escreveu rios sobre isso. Que trabalheira! Mostra um rigor intelectual absurdo. Uma ginástica mental mesmo. Que mergulho na lógica. Fica claro o esforço para ter uma base racional sólida. E como isso se traduz na ética, no capítulo 4? Que é a parte mais famosa, né? Como Stock conecta. Ele mostra que a ética parte da natureza humana, do impulso inicial, ormê, de se preservar, de gostar de si mesmo. As primeiras coisas segundo a natureza, saúde, força, a gente busca instintivamente. Mas aí a razão entra em cena. Exato. Conforme a razão se desenvolve, ela vira o guia. E a consistência racional, a virtude se torna o bem supremo, o objetivo real da vida. Aquelas coisas iniciais viram indiferentes para a felicidade de verdade. E a ideia das paixões como doenças da alma. O Stock o explica assim. Explica. Detalha que as paixões medo, desejo demais, tristeza, prazer raso, não são forças irracionais separadas brigando com a razão. São a própria razão funcionando mal, baseada em julgamentos errados sobre o que é bom ou ruim. Tipo ter medo de pobreza, que para eles é indiferente. Vem de um julgamento falso. Exatamente. E o sábio estoico ideal estaria livre disso. Sim, o Stock o apresenta as eupateia, os bons sentimentos do sábio. Alegria racional, no lugar do prazer, vontade racional, no lugar da cobiça, e cautela, no lugar do medo. E a tristeza? Curioso, né? Não tem um análogo racional para a tristeza. Porque o sábio, sabendo que o único mal é o vício e que ele é virtuoso, não teria motivo racional para tristeza profunda. Uau! Isso leva direto àquela classificação radical. Bem, virtude. Mal, vício. Indiferentes, todo o resto. Virtude como o único bem suficiente para a felicidade. É central, mas desafiador. Muito. E o Stock apresenta os paradoxos que vêm daí. Virtude é o único bem, virtude é conhecimento, virtude é una, quem tem uma tem todas. São afirmações fortes. Mas e a vida real? Escolher entre saúde e doença, riqueza e pobreza, como eles lidavam com isso se era indiferente? O Stock mostra. Mostra. Ele explica a subdivisão-chave dos indiferentes. Preferidos, saúde, riqueza, e rejeitados, doença, pobreza. Não são bens ou males em si, não afetam a virtude, mas os preferidos têm um valor seletivo. Tipo, se puder escolher, a razão manda a escolher saúde. O catecon, o dever.
Como entra aí? O Stock explica como a ação que a razão recomenda em relação a esses preferidos. Cuidar da saúde, honrar os pais, são catéconta. Mesmo quem não é sábio pode e deve fazer. São diferentes das ações perfeitas, catortomata, que só o sábio faz porque vem de uma virtude perfeita. O Stock menciona a influência do Panécio no Cícero aqui? Menciona sim, especialmente nos Sobre os Deveres do Cícero, que popularizou essa parte mais prática da ética. E a ideia de progresso, Procopé? É para suavizar a divisão sábio-tolo. Sim, o Stock apresenta como uma concessão importante. Reconhece que as pessoas podem avançar aos poucos para a virtude, mesmo sem chegar à perfeição. Torna a filosofia mais acessível. O guia fala de outros paradoxos éticos. Igualdade dos erros, o sábio ser o único rei. Fala assim e com as analogias clássicas. Errar o alvo por pouco ou muito é errar. A linha reta, ou é reta ou não é. Exato. Todo tolo é louco, no sentido de ser irracional. Só o sábio é livre, rico, rei, porque não é escravo das paixões ou circunstâncias. As analogias ajudam a pegar a lógica deles. Estar perto de canopo não é estar em canopo. O cego quase vendo ainda é cego. Isso. Estar a 1 metro da superfície ou no fundo do mar ainda não se respira. São ótimas para ilustrar. E como o estoico descreve o ideal final, o sábio? Como uma figura de serenidade total. Vive em harmonia com a razão universal, Deus, natureza. Livre das paixões, apateia, infalível, autossuficiente, benevolente, cosmopolita, imune ao mal e ao insulto. É um ideal altíssimo. Quase sobre-humano. Exato. Um norte moral. O Stock menciona a visão de que não haveria meio termo entre sábio e tolo, e até a possibilidade de conversão súbita. Inspirador, mas parece distante. E tudo isso a gente viu se baseia na física estoica, né? Capítulo 5, como o estoico apresenta essa cosmologia. Ele expõe os 2 princípios, ativo, logos, Deus, e passivo, matéria. E o surpreendente, para os estoicos, os 2 são corpóreos. Deus é corpóreo? Sim, como uma matéria sutil, um sopro de fogo inteligente, o pneuma, que organiza a matéria inerte. E os 4 elementos clássicos? Fogo, ar, água, terra. Estão lá. O Stock explica que o fogo, um fogo artístico, é o primordial, a substância da alma divina. Os elementos se transformam por condensação e rarefação. E o cosmos deles? Como era? Único, finito, esférico, terra no centro, cercado por vazio infinito. A coesão vinha do tônus, uma tensão que ligava tudo. E a ideia do universo como um ser vivo, inteligente. Central. O estoico apresenta como um grande animal racional, com Deus sendo a alma do mundo. E essa razão divina se manifesta em graus: coesão nas pedras, hexes, crescimento nas plantas, physis, alma nos animais, psyche, intelecto nos humanos, nous, uma hierarquia. E o ciclo de destruição e renascimento, a ecpirose e a palingenese. O estoico detalha. Detalha. Ecpirose, tudo vira fogo. Palingenese, tudo renasce igualzinho, ciclo após ciclo. Viver a mesma vida de novo e de novo. Nossa. É forte, reforça a aceitação do destino e a importância de viver bem o agora, porque ele vai se repetir. Uau. Isso leva à conclusão do guia, capítulo 6. Como o Stock amarra tudo. Qual a avaliação final dele? Lembrando que ele era peripatético. Ele recapitula os pontos-chave: virtude, razão, natureza, o sábio, o cosmos, o humanismo estoico. Reconhece a dívida com Sócrates, contrasta a felicidade estoica, só virtude, com a de Aristóteles, que incluía bens externos. E apesar de ser peripatético, ele admira o estoicismo. Demonstra uma admiração genuína pela nobreza moral, a busca da paz interior, a virtude pela virtude, a indiferença a recompensas, o foco no ser e não no parecer. E ele reforça o lado humanista no final. Sim, elogia muito a valorização da dignidade humana, o cosmopolitismo, a fraternidade universal baseada na razão,
sugere que as origens diversas dos estoicos ajudaram nisso. Ele reconhece a força e a coerência do sistema, apesar de alguma crítica pontual. Então, essa análise do Guia do Estoque mostra um sistema filosófico muito coeso. Lógica, física, ética. Tudo amarrado, como no pomar, no ovo. Exato. Orgânico. Isso me deixa pensando, sabe? Especialmente em como o estoicismo é visto hoje. O livro do Estoque mostra essa integração toda. Será que dá para pegar só pedaços? Tipo, só as técnicas de resiliência da ética. Isso, ignorando a lógica rigorosa, a cosmologia doida lá da ekpiroses. Será que isso não esvazia a filosofia? Ou o contrário. Abraçar só o cosmopolitismo, a fraternidade, sem a disciplina racional, sem a visão de mundo que sustentava isso. Vira só um idealismo meio solto. Pois é. O Guia do Estoque, ao mostrar o sistema inteiro, convida a gente a pensar nisso. O que se ganha e o que se perde ao fragmentar essa visão de mundo tão rica e tão articulada. Fica a reflexão. Uma ótima reflexão. Bom, agradecemos a companhia nessa exploração do Guia do Estoicismo do St. George Stock. Ficou claro que, mesmo sendo lá do início do século XX, com as ressalvas do prefácio, é uma introdução robusta, organizada, bem baseada nas fontes, sistema completo. Talvez nossa conversa tenha despertado essa curiosidade de ir direto ao livro. Fica a dica. E a gente se encontra na próxima. Até lá!